Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um podcast. E hoje nós vamos trazer aqui um assunto muito importante, né? Meu nome é Patrícia Souza, sou psicóloga e hoje a minha convidada aqui é uma advogada, a doutora Simone Tonin. E o assunto aqui é um assunto muito interessante. É um assunto, assim, muito procurado, né? Na internet e muito importante mesmo. Se você pegava papel e caneta na mão para anotar os tópicos mais importantes. O assunto de hoje, nós vamos falar sobre alienação parental. Você sabe o que é? E quais os danos que isso pode trazer para a criança? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Olá, Simone, doutora Simone, tudo bem? Olá, como que você Patrícia. está? Muito obrigada por aceitar o convite, tá? É uma honra ter você aqui, tá? Obrigada, Patrícia, né? Quero te agradecer imensamente por esse convite. Fiquei muito honrada de poder estar aqui presente e falar desse tema tão importante, né? Eu sou advogada, especialista em direito civil, militante na defesa dos direitos das mulheres, da criança e do adolescente. Então, esse tema da alienação parental é muito pertinente, né? Principalmente hoje a gente vivendo aí essas questões aí, os divórcios aumentando cada dia mais, criança uma hora tá com a mãe, outra hora tá com o pai, né? Então a alienação parental pode parecer que não acontece com frequência, mas acontece muito. Acontece sim, Simone. Tanto é que eu trouxe aqui, né, uma advogada, né, e eu como psicóloga, né, e esse assunto, ele casa muito, né, com as profissões. E acontece muito demais mesmo, assim, no consultório e também na vida particular que a gente percebe, assim, ao nosso redor que isso acontece, né? Porque a gente tem um olhar diferente, né, Simone? Então a gente percebe mesmo. E isso traz muito danos para a criança e para o futuro dessa criança e com a relação também com os pais, né? Porque é muito difícil. Então, nós vamos falar sobre isso. Vamos lá, Simone? Vamos lá. Simone, o que é alienação parental? E por que ela é um tema tão relevante? Então, a alienação parental, o que acontece, né? É quando ou a criança ela está sobre a guarda, né, o cuidado da mãe ou do pai, né, independente de quem esteja com a guarda. Essa pessoa que detém a guarda, ela começa a usar termos pejorativos para poder romper a convivência dessa criança com a outra parte que não detém a guarda. E também não é só o pai ou a mãe que pratica alienação parental. Paty, às vezes, uma avó, um avô, um tio, uma tia, sempre relacionado à parte que detém a guarda, né? E o intuito dessa alienação é mesmo prejudicar, romper, na medida do possível, o laço que essa criança tem com a outra parte que não detém a guarda. Eu vejo, assim, na parte da psicologia, um pouco de um egoísmo, né, desse pai, dessa mãe ou desse responsável, né? Ele quer aquela criança somente para ela, né? E faz até chantagem com essa criança, aquela chantagem emocional, né, que é feita, né? Tipo, eu vou ficar sozinha aqui, você vai para lá e se fazendo de coitada, né? Ou coitado. E isso acontece muito e a criança fica lá dividida. Ainda mais agora, no final de ano, Simone, que vem as festas, Natal, Ano Novo, que tem muito isso também. Você vai passar lá com o pai ou com a mãe e eu vou ficar aqui sozinho, eu vou ficar sem você, né? Tipo, então, os pais têm que entrar num acordo, né? Por mais... Vocês têm um filho junto, né? A relação não deu certo, mas esse filho precisa seguir a vida e ele precisa ter um futuro de paz, um futuro de tranquilidade, né? Então, essas pessoas, esse pai e mãe, eu vejo que eles pensam neles. Eles não pensam na criança.
E isso traz muito dano, mesmo, entendeu? Infelizmente, né? Essa questão do egoísmo, eu já penso também um pouco mais além. Essa criança, ela acaba sendo, como que eu posso dizer, um instrumento de barganha, né, entre o casal. Às vezes o casal não conversa muito, ele não tem um diálogo muito assertivo em prol da criança, né, e aí isso faz com que ele tente usar a criança. Ah, mas você quer levar a criança, você tem que trazer alguma coisa aqui para casa para ela poder brincar aqui também. Isso piora muito quando o outro lado tem outra família, né? Ele constituiu outra família. Nossa, esse é um dos piores. É pior. Aí nasce um outro filho nessa constituição nova, e aí começa uma briga. Ah, mas porque para o seu filho aí você deu isso, mas e para o nosso filho você não deu nada? Ah, mas para ele você leva no McDonald's, o nosso você não leva em lugar nenhum. E essa briga, ela não acontece de forma assim oculta aos olhos da criança. Infelizmente, é feita na frente da criança, né? Mesmo que não os dois ali presencialmente, mas às vezes pelo telefone, né? A criança tá ali atenta, gente. Criança, não importa a idade, eles são seres muito inteligentes e estão atentos a tudo, né? E sentem isso. E cria o pior sentimento que a gente pode criar principalmente numa criança, o sentimento de culpa. Essa criança começa a se sentir culpada pelos pais não estarem dando certo, né? É muito cruel isso com a criança. O futuro dela está totalmente comprometido. Vai ter dificuldade no futuro de relacionamento na escola, se desenvolver lá na escola, tirar notas boas, o aprendizado fica prejudicado. Mais adiante ainda, lá na vida adulta, não vai saber se relacionar com seus companheiros. Então, assim, é de agora, né, de criança, que o pai e a mãe têm que se conscientizar que é um direito fundamental da criança ele ter essa convivência familiar saudável, que seja com a mãe, seja com o pai. E não é só com a mãe e com o pai, o convívio com os avós, o convívio com os tios. Essa criança tem direitos, né, que não podem ser negados a ela, né? Infelizmente, essa rixa entre os casais acaba prejudicando muito a criança, né? Prejudica muito, né? Principalmente quando eles levam a criança lá para terapia, né? Ah, porque o problema da criança tá assim, assim, assim. Aí quando você vai ver, né? Ali, tudo bem, a criança apresenta alguns sinais, alguns sintomas, mas aí quando a gente vai ver o histórico, atendendo, né, o convívio ali com essa criança nos atendimentos, aí você começa a ver o que realmente causa por isso, né? Vocês, como pais, acham que não tem nada a ver, o problema é a criança, e não é. Os pais, né? E como a Simone falou, quando o pai é casado ou a mãe é casado, piora a situação, porque vira aquele egoísmo, que é que faça para o filho do casal ali e ignora a presença dessa criança como filho, como se não fosse filho. Ali, ainda mais aquela mãe, tem muitas mulheres que têm raiva da ex. Não é? Tem, assim... Desconta na criança, é um absurdo isso. É um absurdo. Revoltada com isso. Eu vou falar como se fosse uma situação paralela, né? Mas num passado, eu me deparei com uma situação em que o casal separou, né? E logo em seguida tinha 2 crianças, né? Desse relacionamento. Logo em seguida o casal, o marido, né, o ex-marido, já constituiu outra família e ali a mulher já tinha um filho de um outro relacionamento também e nasceu já mais uma criança, dali a pouco nasceu 2 de uma vez, né? E essa nova esposa não aceitava
as crianças do primeiro relacionamento. Esse pai ficou proibido de levar para dentro de casa as crianças do primeiro relacionamento. Então, quer dizer, é o que eu falei, não é só o pai ou a mãe que provoca alienação. As pessoas que estão ao redor também comprometem isso. Então, uma madrasta, né? Que teria, padrasto, ou um padrasto, que teria esse papel de acolhimento na vida dessa criança, não, ele também, infelizmente, muitas das vezes causa essa alienação, né? Impedindo o pai ou a mãe de ter contato com essa criança, dizendo que não quer saber, não, se você for, a gente vai terminar. Começa a fazer também uma estrutura psicológica para abalar mesmo. Um abuso, né? Um abuso, para poder romper mesmo esse vínculo. Nesse caso que eu estou te narrando, essas crianças já não têm mais contato com o pai há mais de 10 anos. Gente, que absurdo. Não tem nem notícias, né? Fica sabendo por aqui, ali, alguma coisa. As irmãzinhas, né, que nasceram no decorrer disso, eu acho que mal sabem quem são as irmãs do lado de cá, né, do cenário, né? Então, é uma situação muito delicada e acontece muito mesmo, né? Precisa muito da nossa atenção. E assim, avançando aqui um pouquinho, né? O que me preocupa numa situação dessa é o estado emocional dessa criança, né? Traumas. Os traumas. Essa criança, ela escuta aquela pessoa que detém a guarda falando coisas ruins, né? Às vezes falando assim, seu pai não vem te pegar, sua mãe não vem te pegar porque tá saindo com... Vou usar um termo popular, gente, me permitam. Tá saindo com outro macho, tá saindo com uma vagabunda. É bem assim, né? Esse é o linguajar, eu acho né? Um absurdo. Né? Não veio te buscar por causa disso. Escolheu ficar com macho, trocou você por causa de macho. Trocou você por causa de macho, trocou você por vagabunda. Bem assim. Né? E aí, ou fala assim, agora arrumou outro filho, outra criança lá, não tem mais por que se preocupar com você. Ele não vai vir, ela não vai vir, não vai ligar para você, porque tem outra criança lá. Essas são alguns tipos de violência, né, contra essa criança, que vai só piorando. E aí o que acontece? Quando esse genitor ou essa genitora vem buscar essa criança, ela tá tão abalada que ela, assim, por motivos assim inexplicáveis, ela começa a rejeitar esse genitor e essa genitora. Gente, quando eu falo genitor e genitora, é por conta do direito, tá? Mas vamos lá, pai e mãe, tá? A gente acostuma muito, né, a usar esse termo, mas assim, quando o pai ou a mãe vem buscar essa criança, ela não quer ir. Mas não porque aconteceu alguma coisa lá na casa, é porque ela escutou tanto aqui dentro do lar dela, né? Que ela não é bem-vinda lá, que ela já não tem o lugar dela lá. Então, assim, ela não quer ir, né? Essa é uma das situações. Eu já mencionei a questão da escola, do rendimento escolar que cai, né? Então, tem que tomar muito cuidado e a pessoa que está sendo vítima da alienação parental, ela precisa estar muito atenta a isso. Se possível, se fundamentar com mensagem de texto, se for uma criança adolescente e trocar mensagem com essa criança, tentar conversar de forma amigável, a obter algumas informações do que é que essa mãe, esse pai está falando para ela, né? O porquê que ela está tão arredia com ele, né? Vizinhos, testemunhas, tenta juntar testemunhas e assim, percebeu que isso está acontecendo, não demora para buscar ajuda. Acione imediatamente, procure um advogado. Se não tiver condições de pagar um advogado, vai na defensoria. A defensoria está aí para auxiliar. Tem lá uma unidade específica para isso. Tem psicólogo, assistente social, que vai te atender com bastante atenção no seu caso. Isso é um caso de extrema urgência, tratado pelo judiciário de uma forma assim muito rápida, porque é uma situação que
os danos são devastadores, então a gente precisa cortar o mal pela raiz, né? E o mais breve possível, né? E aí eu tô falando bastante. Eu tô encantada aqui de ver ela falando. Ótima, linda, meu Obrigada. Deus, ela entende, ela domina o assunto, né? E o que ela falou realmente é procurar ajuda o mais breve possível. Isso que você falou da defensoria pública, né? É muito importante, porque as pessoas, elas vê lá, consulta advogado, não tem condições, esquece da defensoria pública, né, Simone? Então, e a defensoria, gente, É demorado? Olha, alguns casos são demorados. Algumas situações que são levadas para a defensoria é demorada para você conseguir uma agenda, mas envolveu criança e violência doméstica é rápido. É rápido? É rápido. Liga para o telefone da defensoria. Eu agora de cabeça não sei, eu trabalhei lá, mas não me lembro. Mas dá um Google aí, telefone da defensoria. É só ligar, explicar a situação para o atendente, que você vai ver, na semana seguinte, ou se for, dependendo do dia que você estiver ligando ali, no dia seguinte você já vai ter uma agenda lá na defensoria para poder conversar com o psicólogo, conversar com o defensor, com o assistente social, né? Vai agendar para levar a criança, vai escutar essa criança, para entender a gravidade, né, dessa alienação parental e tomar as medidas judiciais cabíveis, né? E uma das medidas judiciais cabíveis, Patrícia, é até essa pessoa que detém a guarda, o juiz ele pode até, claro, feito toda essa análise, né, retirar essa criança. Né? A gente chama de destituição do pátrio poder. Essa pessoa que está provocando essa alienação parental, se ela tem a guarda, ela passa a não ter mais a guarda dessa criança. Hoje se fala muito, e o judiciário preza muito por uma guarda compartilhada, né? O que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, ela não é aquela questão assim, que o pessoal, às vezes as pessoas têm uma visão equivocada. Você me permite entrar nesse tema rapidamente? Claro, deve. A guarda compartilhada, ela é assim, as pessoas pensam que vai passar uma semana com o pai, uma semana com a mãe e ninguém se fala de pensão. Não tem nada a ver disso. Não, é muito importante que você fale sobre guarda isso. Compartilhada, ela é o quê? Ambos os pais são responsáveis por todos os cuidados com a criança. Hoje a mãe, ela é muito... Eu falo mãe, gente, porque tem muitos pais aí que exercem, claro, a função da guarda, mas a maioria a gente sabe que quem exerce a função de guarda, os cuidados da criança, são as mães, né? As mães, elas ficam sobrecarregadas, porque ela tem o trabalho doméstico, ela tem o trabalho por fora, para poder também arcar com as necessidades ali básicas da casa. E tem que cuidar dessa criança. Ela tem que ir na reunião da escola, ela tem que levar essa criança no médico. De madrugada, essa criança passa mal, tá a mãe lá. Quando a gente fala de guarda compartilhada, essas obrigações têm que ser compartilhadas. E aí é muito importante o elo entre o casal, né? Assim, o ex-casal, né? Eles, não existe ex-filho. Claro. Existe ex-marido, ex-mulher, mas ex-filho nunca. Então, assim, o casal tem que prezar por um bom relacionamento para a criança. Então, na guarda compartilhada, a ideia é essa: dividir as tarefas. Né? Hoje eu não posso ir na reunião da escola, você vai. Tá passando mal, eu não tenho carro, você tem, você leva ao hospital. Né? Ou me pagam Uber que eu vou. Pagam Uber que eu vou. Se eu não tiver dinheiro. Justamente. Né? Assim, é uma negociação. Me ajuda que eu te ajudo. É um acordo. Né? Sempre pensando que a criança tem o direito a uma convivência saudável familiar. É a pauta principal. E aí o que acontece? Tá nessa guarda compartilhada, a alienação parental tá acontecendo, o juiz ele pode definir que essa guarda compartilhada seja rompida, encerrada, cancelada e passa a guarda unilateral para a vítima, aquele pai, aquela mãe, aquele guardião que estava sofrendo a violência parental, né? E aí,
quando essa guarda ela deixa de ser compartilhada e passa a ser unilateral, a outra parte não exerce mais nenhum tipo de responsabilidade com essa criança. A guarda unilateral ela é exercida 100% por quem a detém. Né? E aí estipula assim visitas para outra parte que perdeu, só que muitas das vezes essa visita pode ser monitorada, né, por um parente, por um assistente social, para assegurar que essa criança não vai continuar sofrendo a alienação parental. Correto. Um assunto que ela falou muito importante, eu vou destacar aqui, é assim, os pais têm que ter essa união, porque não existe ex-filhos, né? Mas os pais têm que ter essa união. Conversa no WhatsApp, isso daí é para a vida toda. Então, esses pais que entram num relacionamento, aí tem a nova esposa ou novo esposo, aí não pode conversar com o ex, que é pai da criança, porque tem ciúmes. Acontece demais. Infelizmente. Ai, por que você está conversando? Não. Você que é madrasta, você que é pai ou mãe, tem que conversar. Isso aí é a partir do momento que você não entrou num relacionamento e sabe que esse homem ou essa mulher já vem com um filho, então ele tem que sim que conversar com o pai, com a mãe, quando precisar. Entendeu? Isso tem que estar ciente. E essa madrasta, esse padrasto não pode impedir. Né? Não. E você que é pai ou mãe, atenta aos sinais no relacionamento. Se a mulher ou o homem começa a dar sinais, não pode falar com a ex e proibir, não sei o que tem, e querer afastar, né? Justamente. Já corta, já começa a se posicionar. Não, é pai do meu filho, mãe do meu filho e eu preciso falar. Então, esse aqui é assunto meu, a nossa vida é assim, não tenho mais nada, mas eu preciso conversar. Entendeu? Então, já no começo do relacionamento, já corta as asinhas. Se posicione. Corta. E se vê que não dá, então cai fora desse relacionamento, né? Eu costumo dizer assim, filho é pra vida toda. Pra vida toda. Então, assim, o relacionamento hoje que tá uma mil maravilhas, daqui a pouco pode não estar. Um deu certo, o outro também pode não dar. Correto. Agora, o relacionamento com o filho, não. Esse tem que ser pra vida toda, né? Tem que ser pra vida toda. Esse tem que ser algo ali sólido. A criança poder olhar pro pai ou pra mãe, ter referência, né? Poder se espelhar e falar assim, poxa, meu pai, minha mãe são pessoas evoluídas, são pessoas instruídas, eu quero ser iguais a eles, igual a eles, né? Então, isso é muito importante. Tem que reforçar isso muito na sociedade, Sim, né? Tem que reforçar. Esse podcast seu, nesse sentido, é maravilhoso, porque eu acho que a gente vai conseguir, aos pouquinhos, conscientizar a população, né? Sim. Fazer com que isso chegue, principalmente na periferia, Patrícia. Na periferia, por que eu falo isso? Isso acontece também nas famílias milionárias, né, ricos, tudo, infelizmente. Mas ali na periferia, a mulher, ela acaba sendo mais prejudicada ainda. Por quê? Ela se vê refém daquela situação, porque ela não tem para onde correr, às vezes ela não tem um apoio familiar, uma base familiar, muitas estão aqui sozinhas, elas e as crianças, e acabam se sujeitando, né, a esses disparates de alienação parental a seus filhos, por medo de virem até perder a guarda no conselho tutelar, quando na realidade é o contrário. Quando a pessoa que está praticando alienação parental é que vai perder esse direito de conviver com essa criança, né, com mais assertividade, né, então a gente precisa falar bastante disso mesmo. É muito importante, porque é um ciúmes de ex-mulher, ex-marido que... É descabido, né? Descabido. Então não se permita. Entrou no relacionamento, a pessoa te proíbe de falar com o teu ex, que é pai do teu filho ou mãe, já sai fora desse relacionamento. Primeiro se posicione. Não, olha, estou entrando nesse... Mas assim, diálogo.
vê que não dá, porque não tem quantos pais se afastam dos filhos porque a mulher não deixa ter mais o convívio, né? Não deixa falar e, nossa, e tem homens que vai para terapia também, né? Aqueles que vão, né? Que tem a consciência, já num estado assim, porque perdeu o filho já não quer ver mais, o filho não sabe, porque começou ali, quando era pequeno, a mulher foi afastando, ou ao contrário, sabe? Então, é assim, né? Eu sempre empodero as mulheres, falo, né? Não assim, dentro da clínica, mas trabalhe, estude e tenha a sua independência, né? Porque você precisa cair fora desse relacionamento para você não sofrer. Financeiramente, né? Você falando dessa questão do empoderamento da mulher, e ainda dentro do tema da alienação parental, mas puxando um gancho dessa alienação parental, a alienação parental, a gente está falando aqui a todo instante que ela acontece quando o casal está separado, né? Mas o inverso também é verdadeiro. Muitas das vezes, ainda quando o casal está junto, existe alienação parental. Claro. Começa ali dentro da própria casa. O pai tirando a autoridade da mãe. Nossa. A mãe fala assim, olha, você tá de castigo, você não vai jogar videogame esse final de semana. A mãe às vezes tem que trabalhar no final de semana, um caso hipotético. O pai chega para a criança e fala assim, quem deu castigo foi sua mãe, vai jogar videogame. Tá tirando a autoridade dessa mãe. Ou o inverso, né? O pai põe de castigo e a mãe fala, seu pai saiu, não, pode, castigo é só quando seu pai estiver aqui. Não pode acontecer isso. Vocês têm que, o relacionamento tem que validar essa convivência saudável. A criança precisa do posicionamento do pai e tem que perceber que tem regras, né? Sim. Né? E então, você jamais tirar o poder do pai ou da mãe que está tentando ali dentro das suas condições educar essa criança, né? Então, precisa muito fazer essa gerência também dentro da família, ali do convívio, né? Casal ainda, né? E fora que esses dias a gente estava numa reunião, nós psicólogos, depois do expediente, nós estávamos falando isso. O que esses pais falam na frente da criança, assunto, e nós vamos trazer isso no podcast, assunto que é entre o casal, não é para ser falado na frente da criança, e lá é tudo escancarado, é tudo falado, tudo aberto. Infelizmente. E aí essa criança realmente não vai ter regras, não vai ter respeito, aí depois não sabe por que tá com aquele comportamento. E né? isso daí, Patrícia, assim, a gente tá falando da criança, mas quando chegar a fase da adolescência, que a gente sabe que é uma fase delicada para esse jovem, né? Essa saída da infância e entrada começando a entrar no mundo adulto, que gera muita confusão ali para essa criança, esse adolescente está perdido e ele não tem referência. Não tem? Ele não tem referência. Ele vai buscar quem? Né? Quem que ele vai buscar? O pai que está falando mal da mãe, a mãe que está falando mal do pai, os dois que estão dentro de casa que estão sempre brigando, xingando, os palavrões que são ditos ao léu ali sem cuidado nenhum, né? Aí daqui a pouco chega um bilhete da diretora da escola dizendo que é para ir lá na escola conversar porque a criança ou adolescente agrediu um coleguinha, né? Será que esse adolescente, essa criança, agrediu esse coleguinha porque estava assistindo desenho, filme? Não, é o exemplo que ele teve. Ele viu o pai e a mãe agindo daquela forma. Se o pai e a mãe, que são a referência máxima dele, se tratam dessa forma... Por que ele não pode repetir, né? E isso, com certeza, né? Eles repetem com os demais, né? Do círculo deles ali dentro da escola. Porque ele vê isso dentro de casa. Ele vê isso dentro Palavrões, de casa. ofensas, aquelas palavras pesadas para a mulher, para o homem e vice-versa. Aí sai na rua, fala a mesma coisa. Na escola, fala a mesma coisa. Chega até a falar para professor. Fala. Entendeu? Por quê? Porque é aprendido no ambiente. A base de casa não está bem estruturada, não tá. né? E assim, tem consequência jurídica, além dessa questão da perda da guarda? Tem. Num primeiro momento, o juiz pode apenas advertir,
esse pai, essa mãe, essa pessoa que está causando a alienação parental. No segundo momento, ele pode aplicar uma multa, né? E aí, no caso mais grave, sim, aí chega a destituir a guarda dessa pessoa, né? Mas começa nesse sentido. O processo em si, ele é feito com todo cuidado para preservar a integridade emocional dessa criança. É feito uma avaliação psicológica, né? Você domina essa área, né? Sim. Mas essa avaliação psicológica, ela é feita num ambiente seguro, né? Totalmente preparado para poder fazer o exercício da escuta dessa criança, né, para colher de forma cuidadosa essas informações do que é que está acontecendo com ele, né, por que ele está sofrendo daquele jeito. A parte da assistente social também, ela é feita com extrema cautela, né, tudo sempre pensando no bem-estar da criança e do adolescente. É muito importante deixar isso claro, porque para que as pessoas, né, no caso para vocês aí que estão nos assistindo, não tenham medo de procurar ajuda, né? Seja de um advogado particular, seja da defensoria, vai buscar ajuda. E uma outra situação que me veio agora, isso é gravíssimo, Patrícia, não sei se você já presenciou isso. Normalmente isso vem do lado materno, uma denúncia falsa de abuso. Eu não presenciei, mas eu já conheço muitos casos assim, e eu sei que acontece muito isso. Isso é gravíssimo. É um crime, né? É uma denunciação caluniosa. Essa pessoa pode vir a responder penalmente por isso, né? E além disso, prejudica extremamente essa criança. Essa criança vai ser submetida a exames horríveis. Por mais cuidados que o médico tenha, o profissional da saúde tenha, mas na hora que ele vai investigar, apurar se essa violência realmente, esse abuso aconteceu, essa criança vai ficar com esse trauma pro resto da vida. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, eu imploro, não façam esse tipo de denúncia. Infundada, é claro. Se você tem essa dúvida, conversou com a criança e ela te deu indícios ou falou, olha, pegou aqui, pegou ali, fez isso, fez aquilo, aí a gente tá falando de um caso concreto, é a criança que tá trazendo, vai buscar ajuda urgente, é responsabilidade de quem detém a guarda garantir a segurança da criança, então vai buscar ajuda, mas jamais faça uma denúncia infundada, jamais, jamais. Essa denúncia acontece muito, aquele casamento que o marido ou a mulher larga, né, termina o relacionamento e vai embora com outra pessoa, e essa pessoa não aceita o fim do relacionamento, aí acontece muito nesses casos, né? Nesse o que mais caso, acontece, isso, né? Não aceita ver com outra pessoa, aí o que vai? Inventa esses absurdos, né? Ele não consegue trazer a pessoa de volta, então eu vou prejudicar. Viu que perdeu e vai prejudicar. Gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né? Então, não adianta você ficar com uma pessoa, com um relacionamento que não tá dando certo, a pessoa já não gosta mais de você, né? E se for embora, a gente tem que... Deixa aí. Vai doer. Ressignificar. Segue sua vida, deixa aí. Faça terapia, né? Futuramente esteja bem, vai arrumar outra pessoa, porque aquela pessoa não é única na sua vida. Não é a única pessoa. Não é verdade? Não, a vida tá aí, ela é cíclica, né? A gente vive de etapas, né? A gente não quer que o relacionamento acabe. Jamais, mas pode acontecer com qualquer um, né? O ponto principal pra gente deixar, assim, para esses nossos ouvintes aí refletirem sobre isso, jamais use seu filho como objeto para poder prejudicar um ex-companheiro, uma ex-companheira. Jamais.
pense que seu filho, sua filha, eles estão assim em primeiro lugar na sua vida. Então, o que você não quer para você, jamais queira para o seu filho, porque você está prejudicando desde a base até a um homem, uma mulher adulta, né? É verdade, porque isso vai comprometer o futuro dessa criança. Aí vão ser adultos, né, frustrados, com comportamentos destrutivos, né? Agressivos, destrutivos. Sabe? É muito triste isso. Aí quando você vai ouvir também esse adulto na terapia, né? Aí você vê que lá no passado teve muitas coisas, muitas coisas. Eu no meu atendimento, assim, familiar, quando eu vou fazer um atendimento, principalmente de família que tá divórcio, ali, eu tenho muito cuidado na hora de analisar o caso e perguntar para essa mãe, se eu puder escutar a criança, né, entender dela qual é a visão, eu procuro escutar em alguns casos, ter uma visão mais ampla, né, do que é que realmente está acontecendo, porque quando eu escrevo, né, quando eu ponho ali no papel o que eu estou pedindo pro juiz e eu estou narrando os fatos, eu tomo cuidado para que eles sejam verdadeiros. Infelizmente, o cliente chega pra gente, conta histórias cabeludas, né? E aí você vai fazendo um refinamento daquilo, vai fazendo um refinamento, conversa uma hora, conversa outra, e aí você vê que muitas das vezes nem é tudo aquilo, né? Ele tá apenas tentando prejudicar e afastar a criança dele. A maioria das mães, quando me procuram, ela fala assim, eu quero a guarda pra mim. Eu não quero saber dele ter a guarda da criança, né? E aí eu vou explicar, né? Faço essa explicação do que é a guarda compartilhada, que a gente falou agora há pouco, faço a explicação do que é a guarda unilateral. Se insistir no pedido da guarda unilateral, eu peço, mas eu sei que o judiciário lá vai analisar o caso concreto e o juiz é que decide, né? A gente pede, o juiz manda. Sim. Simone, deixa eu fazer uma pergunta para você, antes que eu me esqueça. Essa guarda compartilhada. Vamos supor que o pai mora de um lado da cidade e a mãe mora em outra. Como que faz? É a distância? É feito tem que fazer a escola da criança? Então, a guarda compartilhada, aquilo que eu te falei, não quer dizer que ela vai ficar uma semana com uma semana com outro. É feito um arranjo familiar entre o casal. Tá, ela vai passar a semana comigo, porque a escola dela é aqui, ela está estudando aqui. Ali, no momento da separação, eles moram num bairro, a criança já tem uma escola, a pessoa que está saindo de casa foi morar em outro bairro. O ideal é que essa criança permaneça nessa escola, né? Só se porventura quem está mudando de bairro for quem vai ficar com essa guarda unilateral, que leva essa criança e muda. Mas na guarda compartilhada, mantém essa criança na escola. Então, essa criança vai passar essa semana inteira com esse pai, com essa mãe. Os cuidados serão repartidos ali. Quando eu falo cuidados, a gente está falando de médico, atividades extracurriculares que essa criança venha fazer, a escola, a reunião de pais e mestre. Na guarda compartilhada, tanto o pai quanto a mãe tem que exercer, né? Essa reunião de pais e mestres tem que estar ali presente. E aí, um ponto que às vezes a parte que está pedindo a guarda compartilhada, ela acredita que dividiu a guarda, não tem que pagar a pensão, né? Esse é o ponto-chave, né? Não vou pagar a pensão para você porque a guarda é compartilhada. Não. Não é assim que funciona. Não, existe uma pensão fixada. Por quê? A pensão, ela não é
pro guardião e nem para guardiã. A pensão é para criança. Sim. É para suprir a necessidade dessa criança. E aí essa criança, ela mora numa casa, ela passa a semana numa casa. Essa casa, ela tem despesa de água, despesa de luz, de internet, um streaming de Netflix, um outro, né? Eu falo Netflix que é o mais comum aí, né? Mas pagam, às vezes, um canal pago ali para poder a criança ter acesso aos seus programinhas preferidos, né? Esse custo todo é custeado pelos dois. Então, a pensão, ela vem da parte que não está dentro dessa casa para suprir essas necessidades, né? Entendi. Então, tem que existir a pensão. Porque eu já vi casos assim da criança fica uma semana na casa de uma semana na casa de outro. Eu não é o ideal. Nos casos que eu trabalho, eu procuro fixar dessa forma, nesse sentido, confusão, porque né? A criança tá estudando Sai aqui muito da nessa rotina. escola, vai sair muito da rotina, e rotina para criança é extremamente importante, ela precisa de rotina. E assim, mesmo que essa criança vá morar, se não for muito longe, for dentro do mesmo bairro, não tem problema. O problema é quando um vai para outro, um bairro muito distante, vamos falar de Campinas, onde nós estamos, que a dimensão geográfica aqui é muito grande, né? Então, um tá morando no DIC e o outro no São Conrado, né? E aí você pensa, aonde que essa criança iniciou a sua vida? Foi no DIC. A escolinha dela tá lá. Começou o prezinho, o berçário, prezinho, e tá lá estudando. Agora, por capricho de um que decidiu sair de casa, romper o vínculo familiar, foi lá pro São Conrado. Eu tenho que submeter essa criança a uma viagem do São Conrado todo dia para poder ir para a escola, depois voltar para casa, né? Não mas às vezes o egoísmo faz. O egoísmo faz, né? Entendeu? Infelizmente. Mas aí é que entra o papel do profissional, né? O profissional que estiver conduzindo essa situação. Muito importante. Porque cabe a nós, profissionais do direito, nesse momento de decisão, deixar muito bem claro que a gente tem que lutar pelos interesses da criança, né? E tentar conscientizar ao máximo esse pai e essa mãe que a criança é prioridade. E eles têm essa consciência depois ou não? Depois que sai dali ainda vem muitos conflitos depois? Olha, eu tenho situações que assim, mesmo depois de resolvida juridicamente falando, vem, né? Me questionar, mas não está cumprindo o acordo, agora está criando obstáculos. Aí são situações que a gente tem que analisar para ver se não envolve uma outra demanda judicial aí para tentar. Agora, uma coisa que assim, a gente não consegue obrigar ninguém a ser pai e ninguém a ser mãe. Eu consigo fazer com que o judiciário intervenha na questão da pensão. Isso eu consigo. Mas eu não consigo obrigar um pai e uma mãe a buscar a criança no dia combinado. E aí a gente volta na alienação parental. Esse pai e essa mãe não veio buscar essa criança, a mãe fica extremamente revoltada, a criança tá lá chorando, tá frustrada, porque o pai ou a mãe não veio buscar. E aí essa mãe ou esse pai, eles soltam os cachorros ao vento para a criança escutar, xingando esse pai, esbravejando, jogando a culpa na outra família, né? E aí é a alienação parental. Só que é uma alienação parental que quem está sendo vítima, muitas das vezes não tem conhecimento. E aí a vítima maior é a criança, porque ela não tem para onde correr, né? É difícil, né? É igual você falou, não tem como você ensinar a ser pai e mãe, né? Não tem como. Não tem. A pessoa tem que ter o desejo, tem que ter consciência, né? Tem que olhar para aquele ser, gente. Se duas pessoas conseguiram fazer um ser maravilhoso, que é a criança, gente, olha para isso com amor, com carinho.
foi um projeto. Em algum momento vocês se amaram para essa criança nascer. Então tem que cuidar desse fruto, né? Fazer com que cresça saudável, com as questões sociais asseguradas, né? Escola, para poder ter um acesso à escola de qualidade, poder fazer uma atividade extracurricular, né? Hoje as criançadas tá tudo ligadona, né? Tudo agitada, influências aí das questões digitais, muito contato com a internet, está deixando as crianças muito ansiosas, quadros de depressão, né? Então é importante levar essa criança para poder fazer uma atividade fora, né? E aí Sim. é onde o pai e a mãe têm que conversar, né? Para poder encontrar algo que essa criança possa fazer, né? E fazer os arranjos financeiros também para que isso aconteça, né? Olha, Simone, tem casais que conseguem. Eu conheço um casal. Tem casais que conseguem, mas a maioria não. Eu conheço um casal, e não vou citar nomes, mas eu conheço um casal que é espetacular. Tem suas adversidades, é normal, né? Mas hoje a menina tá com, se não me engano, fez ou vai fazer 18 anos, né? Fez 18 anos, vai fazer 19. Quando separaram, era uma garotinha pequenininha, e eles conseguiram se arranjar muito bem, cada um constituiu nova família, né? O pai teve mais 2 filhas, e um pai muito amoroso, muito presente, diferente do que a gente vê aí na maioria, infelizmente, né? É muito difícil a gente ver pai presente. Mas né? Esse casal, eu tiro o chapéu para eles, porque fizeram tudo em prol da filha, né? Se juntaram, pagaram escola particular, se juntaram para fazer as coisas acontecer para a filha, né? Pensando no bem-estar dessa criança, né? Então, assim, a gente pode não ver com frequência, mas existe. Existe casais que lutam, que tem essa parceria, né? Continua sendo pai e mãe numa parceria linda, né? É um arranjo familiar diferenciado, né? É diferenciado, porque a gente está falando de uma família constituída do lado de cá e uma família constituída do lado de cá, e uma criança, né, que faz parte dessas 2 famílias. Essa criança se conecta ali, ora pelo pai, ora pela mãe, ela faz parte, ela tem que fazer parte desse vínculo, né? E uma coisa assim, mudando um pouco de assunto que a gente vê, né? Tipo assim, vai fazer uma festinha, leva a criança, vai fazer aquela foto. Aí, foto da família. Né? Eu tenho uma amiga que é fotógrafa também, ela fala sobre isso. Eu acho um absurdo. É foto da família, então inclui aquele filho do seu marido ou da sua esposa, a família toda. Não, tira a foto primeiro com a família deles, depois com a criança. Não, gente, eu acho triste. É muito triste. É triste. Então vai fazer a foto ali, faz a foto todo mundo, porque essa criança, embora ela seja de outra mãe, de outro pai, ela é da família. Ela é integrante da família. Né? São irmãos do novo arranjo familiar, né? Então, ou tipo assim, vai passar o Natal, não, é só nossa família. O ano novo a gente passa... É um absurdo isso. Eu não digo assim, essa questão de férias e coisa, eu não digo do pai e da mãe, assim, se conseguir, maravilhoso, seria um cenário perfeito, né? O arranjo familiar aqui da mãe, o arranjo familiar do pai, todo mundo se reunindo nos eventos de finais de ano, seria uma bênção de Deus a gente poder ver esse cenário acontecendo, mas não é possível, né? Mas tentar não traumatizar essa criança nesses eventos, né? E uma questão assim muito importante para uma questão muito importante aí para a criança
nessas fotos, por exemplo, de aniversário, é um ponto muito importante. Aniversário da criança. A mãe tem a guarda. Ah, eu vou fazer uma festa para você. Mas ela não convida o pai. Aí fica, a mãe fez a festa. O pai, às vezes, está passando por uma situação financeira e ele não consegue fazer uma festa, ou vice-versa, né? Vamos inverter aqui também, o pai tem condições de fazer a festa, a mãe não tem. Mas como ele está num arranjo familiar novo, ele faz a festa para a criança e não convida a mãe. Porque a madrasta não deixa, não aceita. Isso também é alienação parental. Gente, a gente está falando do aniversário de quem? Da criança. Quem que tem que estar na festa dessa criança? O pai e a mãe. E a gente nem fala muito nisso, mas os avós, se os avós forem vivos, gente, vai ficar na memória dessa criança que os avós participaram, os tios participaram. Então tem que ser uma festa feita para a família, né, comparecer. Toda a família do lado do pai, do lado da mãe. Se os dois tiverem condições, se unam financeiramente e faz uma festa, né, para todos ali estarem presentes, né? Hoje tem kit festa, gente, né? Kit churrasco, essas coisas, né? Vamos falar do kit festa, né? Chama cada um da família, leva uma coisinha e faz lá uma festa para a criança, mas pai e mãe tem que estar presente ali, não tem essa, assim, não vem, a mãe não vem porque a nova esposa não deixa, o pai não vem porque a nova esposa, o novo esposo não deixa. Então, isso aí é um trauma que não vai ser apagado tão fácil, né? É muito difícil. Meu Deus, as pessoas hoje, com a tecnologia tão avançada, com tantas ferramentas assim na mão, para você melhorar de vida, para você melhorar a vida sua, do seu filho, aprender muita coisa, livros, e as pessoas não, elas preferem ficar ali errando, né? Errando, não querem mudança, não aceitam mudança, as pessoas não querem mudar, porque vão sempre direcionar o erro ao outro. O erro é dele, o erro é de fulano, não é? Aí ultrapassa até um erro, né? É a culpa, né? A culpa dessa situação é dele. A culpa dessa situação é dela. Nós estamos vivendo isso porque ela tomou essa atitude. Nós estamos vivendo isso porque ele tomou essa atitude, né? Culpar o outro quando a responsabilidade é conjunta, né? Então é assim, complicado, né? Muito. É um assunto assim abordado, né? Muito complicado. É que a gente não entrou muito em aspecto jurídico, assim, parte legal, que eu acho que vai ficar muito maçante. Deixa isso para um próximo, né? Mas o foco principal que a gente tem que deixar assim é o Estatuto da Criança. Ele veio para assegurar que a criança tem direitos. Criança e adolescente, eles têm direitos, são detentores de direitos. E quem são os guardiões desses direitos? O pai e a mãe, ou quem detém a guarda dessa criança na ausência dos pais, né? E aí tem a lei também que ela traz um rol, né, taxativo, sobre o que é os tipos de alienação parental. Aquilo ali é apenas um rol taxativo. Taxativo não, gente, desculpa, exemplificativo. Por que é exemplificativo? Porque tem outras situações que acontecem no dia a dia que a lei não conseguiu prever, mas que precisa ser analisada pelo psicólogo, pelo judiciário, né? Ah, sim, com certeza. Então, se você está passando por isso, se está acontecendo isso, está presenciando isso, saiba que você pode sim tomar uma atitude, né? Deve, né? Deve. Primeiro conversa, né, com o pai, com a mãe, né? Para ver o que vocês podem mudar. Assistindo esse vídeo aqui, vocês podem ver que tem o foco principal é o filho, não são vocês, entendeu? É o filho.
Então, quando puder entrar nesses acordos, e se não puder, entrar na justiça, né, Simone? Isso, e aí procura, se tiver condições de pagar um advogado, pague um advogado. Se não tiver condições, procure a defensoria, mas busque ajuda, né? Busque ajuda no judiciário para ter certeza que seu filho, sua filha terá os direitos assegurados, né? Sim. E a saúde emocional garantida, né? Esse é o principal, a saúde emocional, né? Porque esses pais também já não têm nem saúde emocional também, né? Então, primeiro, além de cuidar da saúde emocional dos seus filhos, vocês também precisam cuidar da sua saúde mental, né? Ver o que precisa mudar, buscar ajuda, né? Buscar ajuda, sempre. É importantíssimo, sempre. Né? Porque como que você vai, né, cuidar de uma criança se você tá ali abalado, não aceita o fim do relacionamento, terminou o casamento já faz 5, 6, 10 anos e ainda não aceita o fim do casamento, gente. Infelizmente. Entendeu? Acabou, tem que ressignificar, né? Cada um seguir sua vida, né? E a criança... A vida após um divórcio, sabia? Existe. Existe. Tem pessoas que não, fica lá vivendo ao passado, preso ao passado. Preso ao passado, né? Então, Simone, muito obrigada, mas eu fiquei muito feliz. Eu amei, né, a sua maneira de explicar, né? Obrigada. Nossa, eu entendi bastante. Ai, que bom. Eu aprendi bastante, porque, gente, eu aprendo também muito com eles. Eu não sei tudo não, tá? Eu aprendi bastante. Obrigada, Paty. Obrigada mais uma vez pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui, né, falando desse tema tão importante com vocês, e espero aí, né, que a gente possa ter outras oportunidades de falar mais temas aí polêmicos. Com certeza. E eu quero agradecer vocês que tiveram a paciência de ficar ouvindo a gente até agora. Muito obrigada por nos ouvir, tá? Não esquece de deixar seu like, seu joinha e se inscrever no canal, porque sempre vamos estar colocando conteúdos novos. E quiser deixar uma mensagem para a gente fazer os novos podcasts ou algum assunto, pode deixar mensagem aí que nós vamos fazer os próximos sobre algum tema que vocês colocarem aí. Muito obrigada!